Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Cardoso, eu sou produtor cultural e moro em Salvador do Sul, interior do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Esse vídeo é parte de um documentário chamado Arte em Cena, as artes cênicas e seus múltiplos elementos. Essa série foi pensada para você que trabalha com teatro ou com dança e que de alguma forma quer conhecer um pouquinho mais sobre os diversos elementos que podem vir a contribuir para o teu trabalho em cena. O objetivo dessa série é falar um pouquinho sobre os diversos elementos que podem compor uma representação cênica. Além de um embasamento teórico, eu vou passar um pouquinho também da minha experiência e espero que de alguma forma eu possa ajudar no teu trabalho. O episódio de hoje é sobre a palavra em cena. A gente inicia a nossa viagem falando um pouquinho da palavra em cena com os gêneros literários, que são aqueles que nós aprendemos na escola: o épico, o lírico e o dramático. O gênero épico é o gênero narrativo das histórias tradicionais, dos livros que nós lemos, dos livros convencionais. É uma história que é narrada, que é contada, e existe um narrador em primeira ou terceira pessoa que nos conta essa história. O gênero lírico, ele é o gênero da poesia, é o gênero das metáforas, das figuras de linguagem, do universo poético. Então todo poema que nós lemos, ele está nesse gênero, ele está classificado como no gênero lírico. E o gênero dramático é o gênero da representação, são os textos que têm as falas definidas de cada personagem. Esse gênero que a gente vai se ater agora e que a gente vai desenvolver um pouquinho mais. No gênero dramático, os textos são escritos para a representação. Dramático vem de drama, que é uma palavra que vem do grego e significa ação. Então, são textos para ação, para representação. São textos que nos mostram e nos dão direcionamentos das ações das personagens. Quem escreve o texto dramático é o dramaturgo. A figura do dramaturgo, então, é responsável pela escrita desse estilo de texto. As informações sobre tempo, espaço, as ações, elas vêm definidas em itálico no texto dramático. O personagem geralmente fica em negrito, ele fica em destaque, e ao lado do nome do personagem vai o texto que ele fala. E, entre parênteses, em itálico também, as possíveis ações da personagem, as possíveis modificações que ocorrem durante a cena, que são especificadas. O texto teatral, ele é aberto. A gente recheia esse texto como bem quiser dentro da encenação. Vamos aos gêneros dramáticos, então. Os gêneros dramáticos é essa subdivisão dos gêneros literários. Gêneros literários: épico, lírico e dramático. Gêneros dramáticos: nós temos a tragédia, a comédia, a tragicomédia, a farsa, os autos e as moralidades. Vamos falar um pouquinho de cada um agora. A tragédia, ela é uma história, o nome já diz, né? Trágico. É uma história onde nós temos personagens nobres, nós temos heróis que caem. Heróis que caem por alguma falha trágica, por algum problema que acontece com eles e que levam eles para a catástrofe, para algo terrível. A gente sente pena desse herói que é nobre, que é grandioso e que por alguma razão do destino ele cai em desgraça. Comédia, em oposição à tragédia, né? A comédia, ela é satírica, ela é engraçada, ela não fala de heróis, de nobres, ela fala de ações humanas. Ela pode ser crítica, ela pode ser satírica, então ela é para nós rirmos dos defeitos dos homens, né?
rirmos dos defeitos da nossa sociedade. A gente, de certa forma, na comédia é como se fosse um espelho da nossa sociedade. E aí vem esse caráter crítico, que a gente vai assistir a comédia e ri de nós mesmos, dos nossos defeitos. Tragicomédia é a união de tragédia e comédia. Também é conhecida como drama. No período elizabetano, isso há mais de 500 anos atrás, Shakespeare conseguiu fazer isso. Ele conseguiu unir tragédia e comédia, né? São os registros que a gente tem. Por exemplo, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma história trágica, porque conta a história de dois amantes que nascem em famílias que se odeiam, e eles se apaixonam, e esse amor é proibido, e eles decidem se matar para poder ficar juntos. Ops, dei spoiler. Mas assim, gente, é uma história trágica, extremamente trágica. O que acontece no meio no desenrolar dessa história trágica, entre algumas cenas trágicas, nós temos a personagem da ama, que é extremamente cômica, que faz muitas ações engraçadas, e aí nós temos um suspiro para tragédia. A gente tem momentos de comédia no meio da tragédia. E o drama, a tragicomédia, ela é a avó da novela, ela é a avó desse estilo que a gente vê na televisão dos dramas televisivos. A farsa, ela surge lá no século XIV, ela é uma peça curta e de caráter crítico também. Os diálogos são mais simples, os personagens são bem mais caricatos e as ações são bem cotidianas, são bem cômicas. Tem o objetivo de... O nome já diz, farsa, é exagerado. Assim como o drama do Shakespeare é, de certa forma, o avô das novelas, nós temos também a farsa como a avó do teatro de rua, que usa muito desses elementos farsescos, da grandiosidade, do exagero para suas representações. Mas tem duas referências que me ajudam muito na construção do texto dramático, tá? Uma delas é a jornada do herói, ou monomito. É um conceito de jornada cíclica comum a todas as histórias, de acordo com Joseph Campbell. Joseph Campbell é um antropólogo norte-americano que há muitos anos atrás ele desenvolveu essa jornada do herói. É um conceito de que o herói passa por um ciclo e que todas as histórias que existem partem do mesmo conceito desse ciclo. Eu vou apresentar para vocês uma versão simples da jornada do herói em 3 partes. Cada uma dessas partes tem algumas especificações que podem seguir, que podem ser desenvolvidas. Mas a jornada do herói em si, um resumo bem simplificado é essa. O herói, o personagem, está em seu local, está em seu espaço, em seu mundo cotidiano. E aí tem um sinal, um chamamento para essa partida. E ele parte para uma missão. E essa missão é vencer um desafio, é chamada de iniciação, e nessa iniciação ele é transformado por diversos desafios que ele tem que vencer, diversas provas que ele tem que passar. Ele é transformado por essas provas todas e ele retorna depois. Tem o retorno, que é quando ele volta diferente para o seu ponto inicial, de onde ele havia partido. Esse é o ciclo da jornada do herói, de uma forma bem resumida, mas vocês podem encontrar muito mais material sobre isso e desenvolver muito mais essa ideia do monomito. Se vocês pegarem Jogos Vorazes, Harry Potter ou vários filmes dos heróis da Marvel, todos eles vão passar pela jornada do herói. E a saga da Marvel, e esse é o interessante, a saga da Marvel conta a jornada do vilão, a jornada do Thanos. Para quem curte esse universo Marvel, é bem interessante a gente dar uma analisada na jornada do herói e olhar depois com outros olhos para essa jornada do vilão que foi elaborada pela saga da Marvel.
Outro elemento que para mim é muito forte, que eu estudei lá em língua portuguesa quando eu estava fazendo a faculdade de letras, é a poética. A poética é uma obra do Aristóteles. Aristóteles escreveu entre 335 a.C. a 323 a.C. É um texto muito antigo e é a primeira obra de estudo sobre teatro. É a primeira vez que alguém se debruça para analisar, para pensar sobre a arte e a arte teatral em si. Conceitos de mimesis, de ser imitação da natureza, imitação da realidade, de verossimilhança, ser verossímil, ser crível. A história tem que ser crível. Catarse, que é essa purgação de emoções, que é suscitar emoções, fazer com que o nosso público se emocione com essa história, despertar sensações no público. E a peripécia. A peripécia é algo maravilhoso e toda e qualquer história é cheia de peripécias. Peripécia é quando você está assistindo a história e acha que vai seguir determinado caminho e muda a direção completamente, te deixa assim ansioso para ver o que vai acontecer depois. E aí, quando você está achando que está indo para um caminho, muda novamente. E eu acho que esse é o maravilhoso da arte. Não existe uma verdade absoluta, não existe um caminho único. A arte te dá pistas através desses conceitos teóricos, aí te dá pistas, te dá teorias, e tu vai aprendendo, vai descobrindo, vai conhecendo meios para você ir construindo a sua história. Sobre o texto em cena, o que fica e que é importante dizer? É apenas uma das linguagens comunicativas. Ou seja, existem muitas outras formas de comunicar além da palavra. Nós podemos comunicar através do cenário, através do figurino, através das representações das personagens, das intenções das personagens. Apesar disso, por nós termos uma história muito textocentrista, o que acontece? As pessoas ainda veem o texto como um elemento principal. É possível fazer teatro sem texto, é possível fazer teatro sem cenário, é possível representar sem figurino, não é possível sem a figura do ator, não é possível sem a figura do artista cênico. E aí eu falo tanto do teatro quanto da dança. A grande questão que eu trago como inquietação para vocês é a seguinte: o que você quer falar com a sua arte? O que você quer expressar com a sua arte? Que sentimentos? Qual é a mensagem que você quer transmitir com a sua arte? A partir daí, você pode usar a palavra como um elemento, ou não. A escolha é sua. Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído para o teu trabalho com essas informações. Qualquer dúvida ou sugestão você pode postar aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar no final desse vídeo a playlist completa desse documentário. Muito obrigado pela tua atenção e até o próximo episódio.